51. Socorre a ti mesmo, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-se contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos e complazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos das taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Eita, então, essa é aquela mensagem que chama a nossa atenção, porque às vezes nós tomamos tantos remédios e não melhoramos, né? Fazemos exercício físico e as dores continuam no nosso corpo. Tratamos o nosso coração das arritmias, fortalecemos o nosso sangue, fortalecemos o nosso corpo, tratamos a nossa comida, deixamos de beber, fazemos isso e aquilo outro, e não fazemos o principal, que é tratar o nosso espírito, tratar a nossa alma, educar os nossos comportamentos e pensamentos, educar o nosso apetite, para não cair em erro novamente na saúde em relação à comida. Fácil não é. Quem disser que é fácil está mentindo. É muito difícil se reeducar. Mas se reeducar espiritualmente é uma necessidade que clama todo dia a nós. A nossa educação espiritual. A nossa educação de fé. E a gente atenta sempre para os cuidados com o nosso corpo físico. Não é verdade? Cuidamos tanto do nosso corpo físico e muitas vezes esquecemos de cuidar do nosso coração, da nossa alma, dos nossos pensamentos. E aí vamos atraindo coisas que não melhoram em nada a nossa saúde física. E a gente fica se perguntando. E às vezes é só um pensamento. Às vezes é só uma ação que a gente continua fazendo, repetindo aqui, diariamente. Então não vai ter remédio, não vai ter nada que consiga te curar, porque a cura está em você, a cura está na sua reeducação. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele passou aqui na terra, Ele passou e deixou o legado dele, nos ensinando um passo a passo maravilhoso. Nós é que somos teimosos. Trabalhamos tudo, menos a nossa parte de fé e espiritualidade. E que é de suma importância para a cura de outras coisas no
no nosso corpo físico e mental. Por isso que tantas doenças, tantos problemas. Porque a gente não está tratando do principal. Que essa mensagem possa chegar no coração de vocês como um ensinamento. Aliás, no coração de todos nós. Né? Eu me incluo aqui também. No coração de todos nós. Que nós atentemos o mais rápido possível para o momento do trabalho espiritual necessário para se fazer consigo mesmo. O retorno à casa do Pai. O retorno à nossa casa. O nosso corpo, o nosso espírito são a nossa casa. Então não adianta arrumar o externo e não arrumar o interno. Que essa mensagem possa trazer isso para a gente. A nossa reeducação espiritual, emocional e mental. E agora, nós vamos falar um pouquinho aqui. Não sei se vocês já ouviram falar do Instituto Bonitas. Alguém aqui já ouviu falar no Instituto Bonitas? Então, assim, a gente estava pensando no Outubro Rosa e terminou que foram tantas coisas que nós tivemos esse mês que nós não fizemos como fizemos no Setembro Amarelo. Dar o lacinho, fazer alguma coisa que remetesse ao cuidado no Outubro Rosa, né? Vai entrar o Novembro Azul, é o Novembro Azul, né? E aí a gente conversando hoje, Joselma muito aflita porque a gente não tinha feito alguma coisa. Aí eu atentei para o Instituto Bonitas, porque eu já faço um trabalho com eles também. E eu acho um trabalho muito bonito o que elas fazem. É um instituto que funciona ali em Lagoa Nova, né? E eu disse, Joselma, se a gente quer passar uma mensagem do Outubro Rosa, vamos passar uma mensagem que as pessoas possam ouvir e tocar seu coração, e essas pessoas, no momento que quiserem ajudar, saiba que vai estar ajudando uma mulher que está fazendo um tratamento contra o câncer. O Instituto Bonitas... Quer ajuda aí para passar? É uma organização que não tem fins lucrativos, tá? Elas funcionam com mulheres, apoiando mulheres que não só tiveram câncer de mama, antes era muito voltado só para mulheres com câncer de mama, hoje não. Hoje lá elas tratam qualquer pessoa que esteja ali na liga fazendo um tratamento, que não tem condições de vir. Muita gente vem do interior que chega aqui e não tem onde ficar. Então elas acolhem mulheres, elas acolhem psicologicamente, materialmente no que for possível. Lá eles têm fisioterapia, eles têm psicólogos trabalhando, tudo isso voluntariamente. Então elas acolhem, elas vão na liga, elas se informam, elas têm uma distribuição de lenço para mulheres que estão passando por algum tratamento lá na liga, elas entram e elas têm essa ação. Então assim, tem bazar lá também, se a pessoa quiser ir visitar lá, tem bazar para ajudar também a casa. A casa hoje está toda montada, o Instituto hoje consegue algumas empresas que já estão começando a ajudar lá, mas é importante que nós, pessoas, tomemos conhecimento de uma ação dessa, porque você vê, numa plateia dessa, quase ninguém conhecia o Instituto, e elas fazem um trabalho maravilhoso com essas mulheres que chegam se sentindo desamparadas lá na liga, que terminam o tratamento e às vezes vai esperar a ambulância do interior chegar só no final da noite, e ela não tem onde ficar lá na liga, porque depois que ela faz o processo dela, ela tem que desocupar uma cadeira para ceder para outra mulher, e aí ela fica de mãos atadas, e aí o Instituto vai lá e acolhe. Então, nós precisamos tomar conhecimento de lugares assim, para que a gente visite, para que a gente conheça o trabalho, para que se a gente puder fazer alguma coisinha, a gente faça. Já existe há quanto tempo? O Instituto, acho que passou aqui já. Eu estou buscando na tela, porque na verdade eu trabalho com ele lá, auxiliando ele lá. De 8 a 10 anos. De 8 a 10 anos, não é isso não? Então assim, né, já tem um tempinho que elas fazem isso, né? E eu fiquei muito encantada.
fui lá umas 4 vezes, mas eu movi ações, porque como eu trabalho com eventos, elas têm um trabalho de cesta básica, e para mulheres do interior, que vêm, que são necessitadas, que voltam para casa e muitas vezes não têm uma alimentação adequada para dar continuidade, se recuperar. Então elas agora estão com um trabalho de doação de alimento, e aí dentro dos meus eventos que eu faço lá na empresa, eu coloco a doação de uma lata de leite, às vezes eu coloco a doação de um alimento não perecível, e aí elas vão lá e pegam esses alimentos, levam, fazem as cestinhas e dão para essas mulheres que procuram o Instituto para no seu processo de recuperação. Então lá eles têm um trabalho muito bacana. Nós precisamos conhecer, nós precisamos visitar. Eu acho que isso é uma ação que a gente pode fazer em relação ao Outubro Rosa. É conhecer histórias. Elas tiveram agora fazendo uma exposição, passaram, eu acho que ainda está lá, no Midway, no corredor do Midway. Elas estão com a exposição de fotos, elas estão com a exposição de foto. Teve uma fotógrafa aqui de Natal muito famosa, que se propôs a fotografar mulheres que queriam mostrar a sua mama retirada. E aí está lá no Midway, quem quiser visitar, visite, converse com elas entregam um panfleto. R$5 que você fizer de doação para o Instituto, num Pix, faz uma diferença enorme na vida das mulheres que vão procurar o Instituto. Essa é a minha... Pode falar. Dia 24 agora de outubro, vai fazer 6 anos, foi fundado dia 24 de outubro de 2019. 6 anos, respondendo a sua pergunta. Desculpa eu não ter respondido assim, porque na verdade, eu e Joselma, a gente inventou de mostrar isso hoje, porque é importante, sabe, a gente ver que tem uma casa que cuida dessas mulheres, porque é um momento difícil, são mulheres que na maioria das vezes são abandonadas pelo marido, pela família, às vezes entra Natal sozinha, dentro de uma ambulância, passa o dia aqui fazendo uma quimioterapia, fica de uma certa maneira muito fraca, e para voltar, muitas vezes não tinha dinheiro para comprar uma alimentação, e o Instituto acolhe. É uma instituição ligada à Liga, né? Na verdade, a Liga permite elas entrarem lá e fazerem esse trabalho de acolher as mulheres, sabe? Então, assim, conheçam o Instituto. E o Instagram é Instituto Bonitas. Eu acho que o Instagram é que ela foi fundada em 2015. Aqui, ó. Então, era isso que a gente queria deixar em relação ao Outubro Rosa, que as pessoas olhem para essas mulheres com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. É um momento de muita fragilidade. E agora, podemos fechar aqui, né? Sim. Depois você fecha, né? E agora nós vamos fazer a nossa prece, vamos sossegar o nosso coração. Quem quiser fechar o olho, fecha o olho. Respira fundo. E vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade de estarmos aqui novamente, juntos. Que a nossa noite seja de aprendizado, que nós possamos, Senhor, acalmar o nosso coração, o nosso pensamento, para absorver todas as mensagens que esse Evangelho vai nos trazer. Que nosso Senhor Jesus Cristo e os bons Espíritos estejam ao lado da nossa palestrante de hoje à noite, da nossa trabalhadora, da casa, inspirando-a, para que essa mensagem possa chegar a todos nós no nosso coração de forma transformadora. E que ao sair daqui, Senhor, nós possamos levar a Tua paz e o Teu amor conosco e distribuir com todos aqueles que nos cercam. Graças a Deus. Graças a Deus. E com vocês. Eu nem fui gaiata hoje, eu estou tão séria. E com vocês, a nossa querida Fran. Obrigada a vocês. Ela trouxe caravana, viu? Só o coraçãozinho. Então, boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas.
primeiro lugar, agradecer, né, a coordenação aqui da casa pelo convite, a nossa amada mestre, Rebeca, que está sempre nos incentivando, nos estimulando para o aprendizado, para o estudo, né, para nos transformarmos cada vez mais em seres melhores, né. Nossas professoras também do curso de mediunidade, Ana Cláudia, Sara e Linda, que também nos estimulam muito ao estudo, né, ao aprendizado. Porque, na verdade, todos nós somos aprendizes. Sempre nós temos algo a aprender. Nós somos seres inacabados, né? Então, a gente está sempre aprendendo, sempre buscando evoluir. E como o nosso colega, nosso amado amigo, trouxe na semana passada, né, o homem do bem, né? E nós queremos nos tornarmos também esse homem de bem, essas mulheres de bem. Né? Então, hoje o tema, né, do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 17, itens 7 e 8. O capítulo 17 trata dos seres perfeitos. Né? Essa caminhada que cada um de nós temos que fazer para a gente poder se tornar perfeitos. Né? Nem que seja uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é o nosso grande Criador, é Deus. Então a gente está tentando buscar nos tornarmos cada vez mais, trazer luz para dentro do nosso interior e essa luz possa iluminar também outras pessoas que estão ao nosso redor. E o tema justamente é o dever e a virtude, que foi muito bem escolhido por Allan Kardec, né, que em primeiro lugar viesse o dever, né, e logo em seguida a virtude. Então foi muito bem didático essa escolha, porque a gente precisa primeiro buscar um caminho de transformação nesse espaço interno nosso, para depois a gente trazer a virtude à tona, né, para ela poder ser melhor estabelecida, melhor implantada, incorporada, internalizada dentro de cada um de nós. E justamente o dever e a virtude foram trazidos aqui por Lázaro, né, o Espírito de Lázaro, né, as instruções dos Espíritos, né? E François Nicolas Madeleine, que é um serviço, né, foi um serviço, e ele também trouxe o olhar dele, as orientações dele com relação à virtude. Obrigada. Então, vamos ver. Aqui eu não estou como professor, eu estou como aluno do curso, né, do ERD e do curso também de mediunidade, mas também vamos fazer de conta que nós estamos numa grande roda, trocando também esse conhecimento, né, porque o conhecimento também, de alguma forma, mesmo que seja um conhecimento, o meu ainda é pequeno, né, e assim cada um também tem um conhecimento que possa partilhar aqui e a gente trocar, né, ao longo desse momento juntos que estamos aqui. Então, o dever e a virtude, a gente vai mergulhar um pouquinho numa reflexão sobre as obrigações morais e as qualidades essenciais do homem de bem. Então, vamos seguir aqui nessa jornada, fazendo conta que a gente está numa jornada, caminhando junto com esse homem, né, para nos tornarmos esses seres de bem, né, trazer a luz ao nosso redor e internamente. E então, eu passo a pergunta para vocês, né, porque também cada um aqui tem um conhecimento. Como é que a gente pode compreender esse dever? O que é o dever? Quando eu pergunto o que é o dever, o que passa numa tempestade de ideia, o que surge de imediato numa reflexão, o que pode ser o dever? Alguém poderia se habilitar, o que vem, qualquer coisa, não precisa ficar preocupado se está certo, se está errado, a gente está acolhendo. O que seja o dever, de uma maneira geral? Dever, né? Está no próximo aos mandamentos, né? É um direcionamento de atitude que vai nos beneficiar de alguma forma. Uma coerência. É isso que ele está falando, e só complementando a questão do compromisso, da responsabilidade que a gente assume, né, as obrigações, dentro de regras a serem cumpridas.
deveres, né, eles trazem duas óticas, a ótica das questões materiais e uma ótica das questões morais, certo? Eu preferi, assim, fazer um pouco de uma revisada nesses dois aspectos, para a gente poder mergulhar no que Lázaro realmente trouxe para nós. Então, o dever, dentro de uma ótica, numa visão mais material, ele é ligado, ele é relacionado à materialidade, ligado às coisas da matéria, às coisas desse nosso cotidiano, desse nosso viver. Trata-se das nossas responsabilidades sociais, das questões profissionais, das nossas obrigações do cotidiano. Então, no ambiente, assim, no geral, numa sociedade, a gente lida, todo mundo aqui, com a nossa família, e dentro da nossa família, do nosso lar, nós temos os nossos deveres a cumprir, né? Organizar um café da manhã, organizar um almoço, né? Levar a criança para a escola, pegar. Se você tem uma pessoa idosa que está adoecida, você vai cuidar, vai fazer uma sopinha. Nas questões profissionais, a gente vai se dar conta de quê? Da gente poder ter assiduidade naquele trabalho, pontualidade, cumprir com as tarefas que foram designadas pelo nosso chefe, pelo nosso superior. Né? E nas questões da sociedade, da amizade, a gente tem um dever até com relação a esse trabalho que agora há pouco Cida colocou, né? Um trabalho social também, de ajuda, de cooperação, né? Com nossos amigos, de saber como o amigo está, ligar para ele se ele está bem, se ele não está, dar apoio no momento de dificuldade, né? De dor. E com relação ao trânsito, que eu trago muito em comum, porque a gente vê muito a questão da ciclovia, né? A gente vê muito ciclista, às vezes tem áreas que não tem uma ciclovia delimitada, e se tem, às vezes o carro passa, né? Avança, e a questão de sinais, né? De limites de velocidade, motociclista, né, também, que passa, de repente a gente está do nada, de repente vem, até nos assusta. Então, assim, a gente vê que em todas essas áreas, na sociedade, existem regras, orientações para o bem viver dessa sociedade, dessa comunidade. Senão ia ser uma loucura. Quer dizer, eu lembrei do trânsito lá na Índia, né? Que as pessoas lá não têm sinal, não tem não sei o quê, e a pessoa fica buzinando e fica gritando, e não sei o quê. A regulamentação do trânsito dá pelo grito, né? Quem for mais alvoroçado e gritar, consegue chegar na sua meta, no seu destino. Daí eu trago também o olhar dessa sociedade, né, que nós estamos, né, implantados aqui, os pilares dessa sociedade democrática que tem deveres e tem direitos, né, que asseguram proteção ao indivíduo, né, promove o bem comum e a convivência harmoniosa. Esses direitos são direito à vida, à liberdade, à saúde, à educação, ao voto, né, e os deveres. Nós temos obrigações do cidadão em cumprir com a lei, ou seja, usar o cinto de segurança. É algo que é obrigatório, né? É um dever nosso usar o cinto de segurança. Quem tem criança, levar uma cadeirinha no banco de trás, colocar a criança muito bem instalada, também colocar um cinto de segurança na criança. Então, são situações que são deveres que nos obrigam a gente cumprir essa lei. Pagar impostos, né, que a gente paga todo ano, né, quem tem carro, PVA, quem tem um imóvel, PTU, quem tem uma certa faixa salarial paga a questão do imposto de renda, e ai de quem não pagar, porque aí a dívida vai se acumulando e a sanção vai ser bem maior, né? Proteger o patrimônio público, nós precisamos proteger, a gente não pode chegar no ambiente, numa instituição, numa repartição pública, sair quebrando, sair bagunçando, né? Então, são regras que nós temos que seguir. Embora que nem sempre o que a gente, no geral, a gente quer mais direito e menos dever. Porque é bem melhor a gente ter mais direito, né? Quem quer mais sombra e água fresca do que sair para trabalhar, né, no sol quente, estar fazendo um trabalho, né, ou voluntário ou sem ser voluntário, porque a gente não quer. Né? Então, às vezes, no trabalho, você é obrigado a fazer um trabalho extra, mas eu não quero. Vai pagar um extra? Não vai.
chama a atenção para a gente compreender que o dever é uma obrigação moral. Essa obrigação moral, ela deve ser primeiro para com a criatura, para consigo próprio, e depois, em seguida, para com o outro, né? Por quê? Porque ele, na orientação toda desse texto, né, depois vocês podem se aprofundar um pouco mais, fazendo a leitura e fazendo as suas reflexões e meditações, ele traz assim, que esse dever, ele só pode existir quando eu passo a mergulhar um pouco no meu interior. Conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, você passa a se conhecer mais, né? Seu comportamento, sua atitude, que valores que você traz. Então, ele vai enfocar nessa base os nossos valores, que estão, né, às vezes alguns adormecidos, mas que precisa a gente olhar para dentro. A gente geralmente, nas nossas ações, a gente quer olhar para o outro, identificar erros, né? Identificar que a pessoa não está fazendo a coisa certa, né? Então, assim, sempre a gente está se dirigindo o nosso olhar, fazendo os nossos pré-julgamentos. Mas nós temos que iniciar essa jornada do homem de bem começando dentro de nós. Né? Até mesmo o próprio texto que você leu anterior fala isso. Olhar para si, enxergar que dentro de nós há espaços luminosos, mas também há espaços sombrios. E precisamos nos dar conta, com muito acolhimento, com muita ternura, com muita gentileza, desses espaços mais sombrios, né? Para aceitá-los, acolhê-los e buscar, na medida do possível, transformar, nos evoluir. E essa evolução vai se dar de que maneira? Por meio do estudo, como aqui nós estamos juntos, nesse coletivo, estudando juntos, faz de conta que nós abrimos um livro, e esse livro a gente está se debruçando agora, coletivamente. Nós estamos aprendendo aqui. Né? Por meio de um seminário que a gente pode participar agora no próximo sábado, né? Por meio das preces, das orações, de uma pessoa que chega e fala algo importante no site, uma música que traz uma letra, né? Traz uma mensagem, tudo isso vai tocar o nosso coração. Fran, é tão interessante você trazer esse tema de dever, né? Porque numa sociedade, num mundo onde procrastinar hoje é uma moda, né? É algo que pega as pessoas, então às vezes você está perdendo tanto tempo da sua vida e não está cumprindo com deveres consigo mesmo, né? Então é muito interessante a gente olhar para esse tema de hoje e se reconectar consigo para cumprir os nossos deveres conosco, né? Que nós vamos nos abandonando, né? Nós vamos ficando na tela, numa coisa fugaz, e não cumprir os deveres conosco, né? Vai ficando para trás. Porque eu acho super interessante essa frase anterior do Lázaro, né? Quando ele fala desse chamamento assim, é justamente para a gente fazer uma conexão consigo mesmo. A gente se conectar mais, né? Se interiorizar mais, porque os ruídos externos são muito intensos, né? Nós temos o próprio celular, que é uma ferramenta, né? Um instrumento de trabalho, de comunicação, mas às vezes ele pode ser também um instrumento de permissão, né? Se você não souber lidar bem com ele, né? Até de separação de casal, porque às vezes o casal está tão um ou outro, está só no celular, não vamos nem parar para namorar, para dar um beijo, então a gente tem que dar uma pausa também. A gente não pode se sentir, né, assim, se deixar ser arrastado por esse instrumento. Nós temos que dominá-lo, né? Ele tem que ser útil, tem que ter um propósito útil para cada um de nós. Então, para a gente exercitar esse dever, essa obrigação moral, a gente tem que fazer o exercício do dever. Ou seja, olhar para o nosso espaço interno e verificar quais são os valores que estamos cultivando. Que valores são esses? Valores do respeito, da justiça, do amor, valores da solidariedade, da humildade, da honestidade, da empatia, da tolerância, da paciência, dentre outros, né? A gente precisa ter
numa instituição, ou então mesmo em casa, né, ou em uma comunidade que a gente faça algum trabalho voluntário, a gente tem que, no decorrer do dia, estabelecer um momento de pausa, de parada, para a gente poder mergulhar um pouquinho e assim, que valores eu cultivei hoje? Quais foram as minhas ações hoje? Né? É muito importante isso. Então, os valores, eles têm uma relação muito direta com a personalidade, com o caráter do indivíduo, do sujeito. Né? E o que não se tem, a gente não pode dar. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se eu cultivo internamente comigo mesma, momento mais de ternura, de acolhimento, eu consigo passar isso para o outro. No momento que eu estou mais estressada, a minha mente está contraída. Então, eu não estou conseguindo nem me acolher com amorosidade nem com ternura. Então, se alguém chega e vai falar comigo alguma coisa, não sei como é que está isso não. Então, a gente já vai logo até meia ríspida, meia seca, meia árida. Né? Por quê? Porque aquela terra interna não foi cuidada, não foi molhada, não foi cultivada. Então, a gente precisa enxergar isso. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho já dentro de mim, com abundância, com muita abundância. Não é pouquinho não, porque pouquinho no instante se acaba. O saquinho da paciência no instante se rasga. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, mas isso é um exercício nosso. Nós estamos aqui como homens de bem, mulheres de bem, buscando essa evolução. Eu também. Tem hora que eu também escorrego, né? E aí levanto e revejo que aquela ação não foi benéfica nem para mim, porque quando eu não faço um bem para o outro, não estou fazendo, né? Não estou acolhendo, eu estou fazendo muito mal para mim mesma. Esse mal se multiplica para mim, mais do que para o outro. É a mesma ideia, aí eu trouxe essa mesma ideia aqui, fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem a nós. Não faço aos outros aquilo que não quero para mim mesmo. Né? Então, se eu não quero ser maltratado, se eu não quero a violência, se eu não quero o mau humor, se eu não quero a irritação, então eu não vou também colocar isso para o meu irmão, para o meu próximo. Eu tenho que cuidar desse espaço interno para estar bem, né? Se eu acordei hoje pelo avesso, então eu vou me permitir ficar um pouquinho mais em casa comigo mesmo e me rearranjar, me recolocar para estar bem. Então, um banho frio, toma um chazinho, faz uma prece, respira, para poder encarar o dia de trabalho, o trânsito, as pessoas, né? Porque cada um tem a sua singularidade, a sua individualidade. E às vezes o outro também não está muito bem. E às vezes também não está bem, aí ficam os dois, né, e termina entrando num conflito desnecessário, que poderia ter só uma energia neutra. Não estou muito, minha comunicação não está muito aberta hoje, eu estou me recolhendo um pouquinho mais, me respeitando, mas também respeitar o outro, não ferir o outro desnecessariamente. Fran, e sobre isso que você está falando, hoje eu estava vendo uma fala, uma dessas palestrantes que no YouTube, ela fala assim, que a forma como a gente trata as pessoas, porque às vezes você pode estar sentado do lado de uma pessoa que está em luto, que perdeu um filho, que perdeu a mãe ou que perdeu o pai, e às vezes uma pessoa que está passando por uma depressão profunda, você vê ali a pessoa de cara amarrada, mas talvez aquela pessoa esteja numa depressão profunda, sofrendo, e assim, e às vezes as pessoas não sabem expressar o seu sofrimento e expressam esse sofrimento através de uma explosão, de estresse, né? Às vezes até de um cara feio, às vezes uma resposta ríspida. Então assim, às vezes a dor das pessoas eles expressam com ignorância, né? Como se diz hoje em dia, né? Então, às vezes a gente tem que ter esse olhar assim de se segurar, né? Tentar assim, não tratar bem as pessoas, porque a gente não sabe quem está sentado do nosso lado. Como está aquela pessoa naquele dia. Hoje mesmo eu tive um exemplo desse, assim, bem real na minha vivência de trabalho. Hoje a gente teve um momento do Outubro Rosa,
que é uma palestrante, né, uma assistente social que é voluntária da Liga, ela veio falar sobre o meu corpo, meu cuidado. E aí a gente estava organizando um pouquinho um espaço para o café da manhã, eu fui pegar água para ela e tinha uma amiga minha tentando tomar um café sozinha, muito sensível. Aí eu falei assim, você não vai parar para a palestra de hoje, para a roda de conversa? Aí ela disse, não, eu pedi desculpa a você, eu não vou, não, porque mamãe está internada. E não tem diagnóstico ainda, já se internou, já saiu, voltou agora para o hospital novamente, ela estava muito aflita. Aí eu parei para sentar aqui para conversar um pouquinho, respira, eu fiquei conversando um pouquinho com ela. Aí eu falei assim, ó, vou colocar um mantra para você. Tudo bem, você agora eu entendo que você não está em condição de participar da roda, mas assim, que quando você pensar nela, quando conversar com seus irmãos, pensa assim, que aconteça sempre o melhor para ela. Porque a gente não sabe qual é o melhor para ela. Né? A gente não tem nem ideia. Então a gente entrega, confia, aceita e agradece. Faz as suas preces, suas orações, porque você tem devoção, mas sempre lembrando isso, que aconteça sempre o melhor para ela. E para minha surpresa, depois que ela tomou o café, que ela comeu a torrada dela, ela veio e participou da roda de conversa todo o tempo. E contribuiu e falou, quer dizer, que já amenizou um pouco aquele processo dela, porque ela fez aquela entrega, né? Ela se desapegou um pouquinho e conseguiu ficar um pouco mais tranquila diante de uma situação que aflige, né? A todos nós, uma doença, uma pessoa amada, né? E às vezes só o fato dela ter dividido aquilo que ela estava sentindo com você, né? Aquela preocupação, então, né? É importante quando a gente está com o outro, a gente também está num silêncio interior para a gente poder ouvir a dor do outro. Se eu tivesse estressada e com um barulho muito intenso interno, talvez eu não conseguisse ouvir aquilo, ouvir sem ela me falar nada, não perceber, vamos dizer assim, aquilo que ela tinha para dizer. Então o corpo dela falou. Eu fiz a leitura do corpo dela e resolvi me sentar, deixei a palestrante sozinha lá na sala, aguardando os convidados, e fiquei um pouco com ela e dei atenção a ela, mesmo sabendo que ela tinha dito que não ia participar. Então, quando a gente trabalha nesse sentido de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse a cada um de nós aqui, a gente avalia então a dimensão do amor, né? Desse amor que nós trazemos, né? Pelo amor que demonstramos ao próximo. Então, é uma máxima, né, de Jesus, quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo. Como também a gente poderia dizer amar a si mesmo como amar ao próximo. Eu só posso amar ao próximo se eu consigo me amar de uma maneira abundante. E aí a gente traz o exercício, porque para fazer o exercício do dever, eu tenho que fazer o exercício do cuidado. E esse exercício do cuidado é cuidar bem de si, né? Que implica dar atenção à nossa evolução espiritual, não apenas material. Porque nós estamos aqui, nesse plano material, buscando realmente alcançar um nível satisfatório a nível materialmente. Mas a gente também precisa reconhecer que também nós somos espíritos, que precisamos também evoluir a nível da espiritualidade, da moral. Em vez de ficar apenas no foco do material, é nos amarmos de fato, ou seja, evoluir moral e intelectualmente. Quer dizer, é a moral e a inteligência que, como duas asinhas, fazem parte, né, do nosso viver, desse nosso cotidiano. E a gente tem que estar aberto para essas asas, né? Deixar elas fazerem parte da nossa vida, né? Sabendo nos amar e nos respeitar, aprendemos a amar e respeitar o outro. Então, o dever, só para mais uma revisão, é uma obrigação moral que envolve o nosso comportamento, envolve as nossas atitudes, a nossa postura, envolve os nossos valores, a nossa evolução. Porque a cada dia, nós temos 365 dias do ano para a gente recomeçar, começar e recomeçar e buscar essa evolução. Os motivos de estarmos aqui reencarnados
a espiritualidade da Bíblia, para a gente cumprir tais e tais missões. E às vezes a gente, pela ilusão de viver, a gente se perde. Então a gente precisa trazer, aterrissar, se enraizar com a terra e entender que nós temos algo a cumprir, que vai muito além só da busca dos anseios materiais. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um código que nos orienta, é uma grande luz que vai nos orientar como a gente seguir, para onde a gente deve ir. Lázaro trouxe também que o dever é a lei da vida. Quando ele fala lei da vida, é a lei que está presente nos mínimos detalhes, desde alguém que abre esse portão com um sorriso, com um abraço, com o coração aberto. É um mínimo detalhe, até atos mais nobres e elevados, como a irmã Luz, que cuidava dos necessitados com todo amor, com todo carinho, sem tempo, nem muitas vezes para ela. Então, são pequeninas coisas, às vezes uma cadeira que a gente dá para uma pessoa que está cansada, às vezes o assento no coletivo que a gente oferece a uma pessoa idosa, a uma gestante, pequenos detalhes, entendeu? Uma água que o outro está com sede, a gente oferece água. Pequenos detalhes começam daí. É um pequeno exercício, é um pequeno cuidado. E eu trouxe também o livro dos Espíritos na questão 629. Depois, futuramente, ele vai trazer tudo isso na bolinha da língua, porque a gente esquece o número. Que definição se pode dar da moral? E fala, Allan Kardec, a moral, né, baseado nos todas as instruções dos Espíritos, né? A moral é a regra de bem proceder. Isto é, distinção entre o bem e o mal. A gente consegue distinguir quando a gente tem esse bem proceder, a gente começa a distinguir o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. E onde está essa lei de Deus? As leis divinas, as leis naturais? A nossa consciência. Está ali toda hora nos alertando para a gente poder fazer o bem. O homem, ele procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Qual é o desafio do dever moral? O desafio do dever moral justamente está na ordem dos sentimentos, porque a gente às vezes fica arrastado, né, diante dessa sedução, dessa atração, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente busca, das nossas ilusões, dos nossos sonhos, sem enxergar a essência do que tem dentro do nosso coração. Então a gente se perde um pouquinho nisso aí. Temos propósitos de vida que vão além dessas necessidades materiais. As necessidades materiais são importantes? São, porque nos ajudam a estarmos todo dia em pé, a pagar nossos boletos, a sair de casa, mas também, né, a gente precisa enxergar que vai muito mais além do que isso. Né? A gente não deve ficar tão preso, tão fixado só nisso. Devemos cumprir com a lei que o Estado nos coloca? Sim, devemos. Se dá o vermelho, a gente faz o carro. Ficou verde, a gente segue adiante. Então a gente tem que sentir isso no nosso dia a dia. Onde eu posso estar cumprindo com essa lei, com essa obrigação, de uma maneira que eu não possa prejudicar a ninguém, nem a mim mesmo, nem a ninguém. E aí a gente, para seguir com esse dever, a gente se depara com o livre-arbítrio, que é um instrumento fenomenal, que vai nos orientar para a gente seguir pelo caminho ou pelo outro. Porque cada um aqui, eu principalmente, cada um de vocês, nós temos nosso livre-arbítrio. A gente poderia hoje ter optado, muitos aqui, dizer assim, não, hoje eu não vou para a palestra, eu acho que eu vou assistir a novela aqui na televisão. Eu acho que eu vou armar a rede, agora eu não vou dormir. Eu acho que eu vou visitar minha amiga, meu amigo, vou dar um chazinho. Então, a gente vai sempre estar entre escolhas. Então, quanto mais essa mente, né, vamos imaginar a mente como uma vidraça embaçada, suja. Ali é a nossa mente, às vezes está cheia de confusão, cheia de
ruminações, cheio de pensamentos. Se você limpa a mente, faz a palavra para você. Se a gente limpa a mente, a gente consegue ver a paisagem que está além daquela por trás. É assim a nossa mente. Se a gente começa a estudar, a evoluir, a refletir a palavra de Deus, o Evangelho, ou qualquer outro livro, ou os livros mais sábios, poesia, o que seja, que nos eleve, a gente começa a trazer mais luz, né, para o nosso ser. É como Lázaro falou, né, que o dever é o laurel da razão, ou seja, ele traz luz, clareza, para a gente poder escolher bem, escolher com consciência. Você quer falar alguma coisa? Eu só consigo a cabeça. Eu vi você levantando a mão. Então, o livre-arbítrio é o que sempre vai definir o cumprimento ou não desse dever. Mesmo que a nossa consciência ela faça advertência de que estamos transgredindo as leis divinas que estão dentro de nós. Então, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Essa imagem do aguilhão da consciência ficou na minha mente assim como... Porque o aguilhão é uma vara, né, pontuda, que vai alfinetando, que vai cortando. Então, a consciência ela vai nos alertando, ó, acorda, não é por aí, segue aqui, vai para ali, né, faz o seu movimento. E aí a gente se depara com os limites do dever, acho que o tempo está estourando, né? Os limites do dever, ele começa justamente num ponto em que a gente ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo. E termina no limite que não gostaríamos de ver ultrapassado em relação a nós mesmos. Então, há sempre um limite. Quando você chega no ambiente hospitalar, está lá, silêncio. Aí você vem com barulho, quando você vê aquela palavra silêncio, você se recolhe. Seu limite acaba ali, né? Seu limite acaba ali. Silencia para você poder estar naquele ambiente que tem pessoas que estão precisando do silêncio, estão com dor, estão com alguma dificuldade, né? E Deus, Ele traz a questão da igualdade da dor. Deus nos igualou com relação à dor. Sejamos ricos, sejamos pobres, sejamos magros, sejamos mais fofinhos, nós podemos passar pelo processo de dor se a gente não trouxer essa mente um pouco mais iluminada. Se ela ficar muito embaçada, a gente vai fazer escolhas mais infelizes, mais difíceis, que podem desencadear processos mais de dor, né? De desconforto, né? Eu posso sair de casa com um sapato bem apertadinho, eu não vou aguentar até o final do expediente, porque esse sapato apertado está me fazendo calo. Então, eu tenho uma escolha, não, eu vou com uma sandália mais folgada. Mesmo que ela seja mais velhinha, mas ela está mais confortável nos meus pés. Então, é mais ou menos por aí. Então, é um convite também à igualdade da dor para respeitar os nossos limites e também respeitar o limite do outro. E o bem, ele é infinitamente variado, não há critério. Quanto mais bem você faz, mais bem começa a jorrar na sua vida. Quer dizer, quando você faz para o outro, parece que aquilo devolve para você de uma maneira também gloriosa, harmoniosa. Né? O seu direito termina onde começa o direito do outro. Distinção entre a obrigação e o dever. Isso que eu achei super interessante, isso que eu quis trazer para vocês. Obrigação é o que de fora me exige para eu fazer, mesmo que eu possa não querer, mas eu sou obrigada a fazer. Eu tenho que usar o cinto de segurança. Se eu for dirigir um carro, eu não posso beber. Né? Ah, mas eu queria beber. Então, não dirija. Deixa seu carro em casa, vai de Uber, vai com carona, vai com um amigo, vai caminhando, vai a pé. E o dever? O dever é o que vem de dentro. Né? É o que me pede de dentro, é a minha consciência que me traz para eu fazer e dar o melhor de mim, seja o que for. É um estado de consciência, é fruto do entendimento de como melhor agir, o agir correto, o agir e escolher com segurança, com clareza, com discernimento e com consciência. São os valores morais quando sentimos e começamos a colocá-los em prática. Ele já está tão impregnado, né, com um carimbo que a gente carimba numa folha de papel, que a gente começa a desenvolver de uma maneira tão natural. E aí eu trago a caridade do dever, que, bem rapidinho, eu vou
vou só ler, não vou nem citar mais exemplo por todo o tempo. Calar o apontamento discreto e não espalhar a fofoca. Aí eu trago só a questão do celular, que às vezes ele fica passando uma fofoca de um pro outro, sem saber se aquilo se é verdade, se é fake, o que é. Então vamos evitar isso, né? Liberar o assento para idosos, gestão da condição coletiva, evitar o serviço de última hora para não sobrecarregar aquela pessoa, ela não se atrasar e não perder o seu trem, não perder o seu ônibus, né? Para ir para casa. Controlar a nossa impaciência, a nossa irritação, né? Porque o outro não tem nada a ver com nossos problemas. Então, se você vai, você está como recepção, seja lá de um evento, de algum lugar, fica bem, né? Você está lá com calma no pé, mas você está sorrindo. Ouvir como se fosse a primeira vez um caso recontado por um amigo que está com lápis de memória. Então, eu ouvi muito meu avô, quando estava com os lápis de memória, ele fica na mesma história, e a gente achando bom, agradecendo até aquele momento. Respeitar o direito do próximo sem exigir de ninguém virtudes que nós não possuímos ainda. Porque a gente é um ser em construção, tem muitas virtudes que não estão ainda muito fortes dentro de mim, né? Ou benefícios que não podemos fazer. Edificação social, no fundo, é a caridade. E caridade, ela vem de Deus. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir com o nosso dever. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faz corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Esse foi do livro Pão Nosso, Chico Xavier, que é do Espírito de Emmanuel. Foi lido aqui a semana passada e eu vi lá vou pegar essa frase. Essa frase tem tudo a ver com esse momento de hoje. Eu entro na virtude, bem rapidinho. A virtude é o seu mais alto mal, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais do homem de bem, que esse homem de bem que a gente está se construindo, estamos nessa trilha desde o início, né? Qualidades essenciais, ser bom, ser caridoso, ser laborioso, ser modesto, são qualidades, ser moderado, né? A questão da paciência, da tolerância, modéstia é fundamental, quer dizer, não é virtuoso aquele que faz aquele estandardismo, eu estou praticando a virtude, eu estou fazendo a virtude. Não é por aí, a gente pode fazer a nossa virtude em silêncio, seguindo nosso coração. Lógico, tem ações, tem atitudes que a gente precisa até ter uma intenção de divulgar, para que outras pessoas também entrem nesse, como agora Cida colocou, né? Esse trabalho das druidas, a gente pode somar, ser mais um a cooperar e ajudar nesse trabalho. Então, nesse aspecto aí, tem uma intenção. Características da virtude: não se exibe, se oculta na obscuridade, foge da admiração das multidões, prática do bem sem interesse, de uma maneira desinteressada, sentimento e pensamento livres do orgulho, da vaidade e do amor próprio. O homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas não exterioriza para colher elogios. Mas vale menos virtude com a modéstia do que muitos com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Bedolé. Isso é de peixe da virtude, achei maravilhoso. Nós vamos só passar mais um videozinho bem curtinho aqui no WhatsApp. Esse vídeo, na verdade, é uma surpresa para a nossa expositora de hoje. Vamos ver se vai abrir. Tem que fechar aqui? Auxiliem aqui, por favor. Os técnicos da informática. Só fecha o. O slide, né? Isso. Tem como abrir mais a... Qual o Eu nome? já sei som, né?
Vamos levar. Estou aqui para agradecer a oportunidade que minha irmã querida proferiu. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui em frente à igreja de São Sebastião, no coração de Florânia, cidade em que minha... Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui em frente à igreja de São Sebastião, no coração de Florânia, cidade em que minha querida avó Almira Cunha viveu muitos anos. Estou aqui para agradecer a oportunidade que minha irmã querida proferiu a sua primeira palestra no Centro Espírita. Parabéns, minha irmã. Toda a família espiritual e física, família Cunha, agradece pela essa oportunidade e essa palestra maravilhosa. Parabéns, minha irmã. Precisamos dar um abraço nessa palestrante, Quando eu ouvi, explico para quem não conhece, por favor, a questão de Almira Cunha, né, que é a Flávio já falou aí. Para quem não conhece. Para quem não conhece, no nosso Instagram, na página do Instagram, podem pesquisar quem foi a Almira Cunha. E também tem pessoas familiares na nossa casa, muito ligadas a esses. Que leva o nome da casa, né, Almira? Então vamos, meus irmãos, nesse instante, fazer um exercício. E agora, depois da fala do nosso irmão Flávio, me veio mais forte a confirmação do quanto é importante a nossa conexão hoje com os nossos mentores espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, ele fala que todos nós, ao reencarnarmos, recebemos a proteção e o amparo de um amigo espiritual. Anjos guardiões, espíritos protetores. O que importa é saber que nós temos alguém muito especialmente responsável pelo nosso crescimento, responsável no sentido de apoio. Mas nós precisamos estabelecer relações, precisamos estabelecer vínculo e sintonia com esses amigos espirituais. E eu consegui ver, mesmo de costa, a presença de muitos amigos espirituais de cada um de nós aqui, que estamos nesse recinto, tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão cheio de amor, tão cheio de espíritos que nos guardam, que nos protegem, que nos amparam, que se preocupam conosco e que querem nos ajudar. E na maioria das vezes nós ignoramos essa possibilidade de sintonia através daquilo que Jesus orientou: orai e vigiai. A oração nos vincula a esses espíritos amigos responsáveis por nós. Então, que cada um tenhamos a certeza absoluta desses amigos, mesmo desencarnados, como eles estão permanentemente ao nosso lado. E nesse instante, já que me foi dada a incumbência de fazer essa observação para que cada um possa se sentir amparado, é muito importante que levemos isso a sério, que possamos orar por eles e com eles e por nós, confiando de que estamos amparados. Então, nesse instante, vamos fazer esse exercício de sintonia. Aqueles que desejarem poderão fechar os olhos para maior se concentrar, inclusive os passistas, sentindo a presença desses amigos que estão, através dele, também amparando aos demais. Então, vamos inspirando e expirando, cada vez mais sentindo a energia que envolve a nossa sala, que envolve cada um de nós encarnados, com o seu amor, com a sua proteção, e pedir a Jesus que, Senhor Jesus, confiamos em Ti, mas aumentai a nossa fé. Cremos em Ti, mas aumentai a nossa fé, a fim de que, fortalecidos no Teu amor, nós possamos caminhar com maior segurança na caminhada terrena, sabendo que tudo passa, tudo se transforma, que tudo caminha para melhor, que possamos ganhar força e
para superar as dificuldades naturais do caminho, para seguirmos adiante na lei da evolução, amando e servindo sempre. Assim, agradecidos pela noite de hoje, nós pedimos permissão a esses amigos queridos aqui presentes e, sobretudo, a Deus, para dar à nossa reunião a primeira parte como encerrada, a fim de que possamos prosseguir na segunda parte das atividades do Recanto de Luz ao Miracundo. Basta acender essas aqui, não precisa acender todas não.